Ó, isso aqui custou R$1, pode virar até 5. Eu entendi essa matemática, eu já comecei a trabalhar ali. Mas eu sempre pensei em beneficiar pessoas, beneficiar profissionais, beneficiar pacientes, criar conexões, oportunidades. Do Faustão. Já estava no Ratinho, eu creio. E a Lucimara me viu fazendo merchan e disse: você quer trabalhar comigo? Eu disse: eu quero. Então, nesse livro, você vai aprender sobre construção de imagem, provas sociais, para gerar autoridade, audiência e prospecção de pacientes. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, comente e compartilhe esse conteúdo. Se você é um profissional da área da saúde, você tem que assistir esse episódio de hoje que está espetacular. Esse episódio é feito para você, tá? Acompanhe também todos os bastidores e várias informações também nas nossas redes sociais, @podcast Arte de Vencer. Lá você vai ter muita informação, vai ter muitas curiosidades dos nossos convidados também, tem muito conteúdo legal. Acompanhe também o nosso trabalho lá. E hoje eu tô com uma pessoa que eu posso já chamar de amigo, porque a gente bateu um bom papo aqui antes de começar esse programa. Salatiel Araújo, ele é apresentador, palestrante e CEO da Doutor TV, um programa exibido pela Band. Ele tem muita história legal, então fique aí porque realmente você vai se apaixonar por essa história. Seja muito bem-vindo, Salatiel. É um prazer estar aqui contigo, conversar, né? Como o Cláudio falou, já conversamos nos bastidores e temos muitas histórias para contar. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá, eu sempre gosto de trazer aqui um pouquinho a trajetória da pessoa. Então eu gosto de trazer ali aspectos da infância, você já me relatou alguns aspectos, né? Mas eu queria que você me falasse um pouquinho como foi a sua infância. Afinal de contas, você é lá da Paraíba, está 17 anos aqui em São Paulo. Como é que foi a sua infância? A melhor possível. Uma criação, né? Uma família tradicional, que cuidou muito bem de mim, dos meus irmãos, que nos ensinaram aquilo que realmente tem valor na vida, né? Que são os princípios, ter palavra, ter caráter. E um propósito, que é viver com dignidade, com honra. Legal. O Salatiel, hoje, ele ajuda principalmente profissionais da área da saúde a se destacarem nos seus negócios, né? A gente vai conhecer um pouquinho essa história, por que ele entrou nesse segmento. Então, vale a pena você acompanhar. Hoje ele é um grande comunicador também, ele está na televisão, na Band, ele apresenta um programa junto com a Mara Maravilha, né? Então, assim, muita coisa legal vem por aí. Mas o que é mais interessante é que dentro dessa sua trajetória, você sempre colocou um aspecto importante, que você se intitula como um vendedor, né? E eu acho que independente da especialidade que a pessoa tem, seja na área médica, como um comunicador, eu acho que vendas faz parte desse processo. E esse processo de infância, você estava me contando que aconteceu também na sua infância, quando você tinha 8 anos de idade, é isso? Exato. Eu já fui para a escola com uma profissão definida. Aliás, tudo começou no primeiro ano. Eu fui para a escola na zona rural, né? Eu cresci na roça. Para mim é roça. Hoje o agro, a pecuária tem muito glamour, né? Mas antes era fazenda mesmo, era plantar, colher, criar. E eu cresci nesse contexto com muito orgulho. E quando eu fui para a escola, o meu pai, eu fui um pouco tarde porque eu tinha uma hérnia, depois é que eu fui tratar, operar, enfim. Com 8 anos, e o meu pai na época comprou uns doces, umas pipocas para mim e para minha irmã e me explicou: ó, eu paguei X, se você vender por 2X, 3X, na época não era real, vamos falar assim, mas se fosse, ó, isso aqui custou R$1, pode virar até 5. Eu entendi essa matemática, eu já comecei a trabalhar ali. A minha irmã comeu tudo, eu ajudei, inclusive. É que tem que ter, acho que um dom, né? E, bom, tudo começou assim. Com 14 anos, eu já fui para o rádio, a Vale FM, lá em Santa Luzia, na Paraíba. Eu comecei a vender comerciais.
E eu já era apaixonado por comunicação, mas muito tímido. Naquela época eu não conseguia falar. Eu dizia como teria que fazer. Já tinha alinhado com o meu cliente e, bom, foi o começo. Comecei vendendo e continuo vendendo até hoje. Eu não me vejo jornalista, apresentador. Se você perguntar a minha profissão, embora eu tenha várias atividades, eu me considero vendedor. O que é que eu faço? Eu vendo o meu serviço para o meu cliente e vendo o serviço do meu cliente para o seu público-alvo. E é isso que eu quero ser. Foi assim que começou e que assim seja, né? É muito importante isso para mim, vendas. E tudo gira em torno de vendas, de comércio, porque de repente a pessoa ela não tem um produto, mas ela se vende e vende os seus serviços. Então, o meu propósito é esse, vender principalmente o trabalho, os produtos dos meus clientes. Eu acredito que assim eu sou muito útil e ajudo muita gente. Sem dúvida nenhuma, afinal de contas, a venda é a fonte principal, né, de qualquer família hoje. Todo salário que vem de uma família, independente de qual função você exerça, tudo partiu de uma venda, né? Exatamente. Mesmo se você é de uma área de recursos humanos, uma área financeira, que você não faça venda, mas aquele dinheiro só está lá porque uma venda foi feita. Isso que é o interessante, né? Tudo é compra e venda. Exatamente. E como foi para você ali com 8 anos, você se deslumbrou com essa arte? Opa, essa multiplicação, ela foi fácil, ela foi desafiadora? Em alguns momentos você achou que vender não era tão fácil assim, e aí você buscou ajuda? Como é que foi esse processo? Porque a gente sabe que vender, em tese, a gente fala que todo mundo vende, mas vender precisa de muito estudo, muita dedicação, né? Precisa ter um network, precisa ter para quem vender também. Eu acho que isso é importante, você saber encantar para o que o outro precisa, não é só o que você acha que é legal. O outro tem que entender que o que você tem para vender é uma coisa legal. Então, me conta um pouquinho desses desafios nessa jornada da venda. Olha, você já respondeu. O produto bom não é aquilo que você quer vender. Você tem que entender o que a pessoa precisa, o que a empresa precisa, e você tem que oferecer essa solução. Então, a venda ela fica fácil. Você tem que ter essa visão, essa percepção. E também enxergar oportunidade de vender um produto que traga uma solução, mas seja rentável para você. Para mim nunca foi desafiador, sempre foi muito prazeroso. Eu sempre busquei oportunidades para mim e para os outros também. Então sempre já vendi tudo. Comecei vendendo lá os doces, já vendi cosméticos. Olha, na área de perfumaria e cosméticos, por exemplo, aí tem a questão das estratégias. Eu entrei lá na Paraíba ainda para uma empresa de marketing multinível. E essa empresa era nova. E a minha primeira apresentação comercial, ela já foi assim a maior dessa marca a nível Brasil. O que é que eu fiz? Preciso fazer uma apresentação desse produto, porque no marketing multinível, na época, não era pirâmide, era uma empresa séria. Nesse sistema, você tem que criar uma rede. E eu precisava criar essa rede, porque você ganha mediante o desempenho dessa rede, todo aquele sistema de comissionamento. Eu pensei, onde que eu vou fazer? E na época, aconteciam alguns eventos no auditório do fórum. Eu disse, se eu fizer no fórum, vai ser algo acima de qualquer suspeita. A pessoa já vai entender que é um negócio sério, se eu apresentar no fórum da cidade. E aí eu fui lá, e consegui o auditório do fórum para fazer minha apresentação comercial. E aí, a comunicação é tudo. Não adianta você ser bom no que você faz, você ter um bom produto e ninguém saber disso. E as pessoas pecam muito nisso, na comunicação. Hoje, já se tem a consciência da necessidade de comunicar-se, né? De estar nas redes sociais, de gerar notícias, de estar numa conversa como essa nossa aqui,
num podcast. Hoje o podcast é muito importante para você se comunicar diretamente com o seu público-alvo. A internet tem essa possibilidade, você pode não ter milhões de visualizações em um episódio, mas você fala com quem quer te ouvir. Exatamente. Então, muitas vezes, uma audiência de 50 mil, 100 mil visualizações vende mais do que uma exposição de milhões na TV, por exemplo. Então, hoje já se tem essa consciência, mas muitos profissionais ainda estão travados, e até profissionais que deveriam ter uma facilidade com comunicação, fazer um investimento maior nisso. Por exemplo, o cantor, ele investe muito, ele contrata o melhor produtor musical, ele faz um CD, né? Hoje não é mais o CD, ele faz lá o produto dele para as plataformas e acaba que ele não deixa uma verba para investir na publicidade. E aí, do que vai adiantar ter um produto bom se isso não chegar no público? Bom, então, agora eu preciso, já tenho o produto, já tenho o melhor local para apresentação, né, o auditório do fórum da cidade, e aí eu fui agora investir na comunicação. Fui no jornal da cidade, o jornal de maior audiência, e também distribuir convites, né? Você tem que já impactar também nesse primeiro contato, não uma panfletagem comum. Eu fiz um convite bonito e estava tendo a festa da padroeira da cidade e tem a procissão, né? A procissão estava indo numa direção e eu estava vindo com 2, 3 parceiros ao contrário, de frente, né? Entregando esses convites em mãos das pessoas. Resumindo, quando chegou a noite, o auditório lotou e ficou uma fila. Muita gente fora sem conseguir entrar. Aí nesse momento, eu já quebrei o recorde da empresa a nível nacional. Então, tudo é estratégia. Você tem que enxergar a oportunidade. E assim, pensar em quem vai comprar o seu produto, na utilidade que isso vai ter, até porque você precisa criar um sistema de sustentabilidade. Tem que ter muita responsabilidade também com a venda. Então, assim, eu sempre fui visionário, graças a Deus, e sempre deu certo. Tudo que eu faço vende. Que bacana. E você foi montando toda essa sua trajetória na área de vendas, foi cada vez mais aperfeiçoando, né? O que a gente fala assim, um bom vendedor, ele sempre tem uma boa história para contar, gerando conexões com as pessoas, né? Isso você conseguiu fazer com muita maestria. Em que momento você entendeu que você poderia contribuir com outras pessoas, ajudando as pessoas a vender? Se vender é uma arte, é algo tão legal, é tão bacana você ver não só a multiplicação do dinheiro, como o doce lá que você comprava por um e depois, quando via, tinha 5 na mão, que é uma sensação gostosa, né? Você ver essa multiplicação de liberdade. Do dinheiro. Mas também acho que o melhor é o reconhecimento, de ter alguém que comprou algo de você. Isso é um reconhecimento, que você conseguiu atender um desejo, uma necessidade que alguém tinha. Em que momento você identificou que, infelizmente, hoje, muitas pessoas não gostam de vender? E aí você decidiu se jogar nisso e falar assim, eu vou ajudar as pessoas a venderem. Olha, quando você conversa, né, a pessoa sempre traz que ela tem um produto, que ela se especializou, que ela tem um serviço, mas ela não sabe como vender. Eu acho que existe muita insegurança e também não sei se qualquer pessoa teria a habilidade, né, prática de realmente fazer ser um vendedor. Assim como eu não tenho muitas habilidades. Eu preciso de pessoas que me ajudam em diversas áreas. Já falar, vender, para mim é tranquilo. E realmente a maioria dos profissionais tem essa dificuldade. O médico, o advogado, os profissionais, né, a faculdade, a formação não ensina isso. Exato. Ensina algo muito limitado. Mas precisa de gostar também. E não sei se todo mundo precisa vender. Acho que pode ser que a pessoa, de fato, faça aquilo que ela gosta
E o ideal é ter uma equipe mesmo, ter um comercial, alguém que faça isso por ela. Vamos imaginar, o médico ter que vender, ele estudou tanto para fazer algo que ele gosta, fazer cirurgia, o profissional lá, o construtor, vender as casas, não, tem que ter uma equipe. Bom, eu entendi essa necessidade e só fui aperfeiçoando, testando, porque tem coisas que a teoria não basta. Hoje, por exemplo, na área médica, eu atendo 275 médicos na nossa agência. Bastante gente. Então, assim, eu errei muito, eu acertei muito e eu validei o método certo que funciona para todo mundo. Então, nós temos hoje já algo testado, aprovado, infalível. Então, esse aprendizado, então você vai formatando então, a necessidade, a prática e o sucesso. Em qualquer área, eu acredito que funciona assim. E você, desde cedo, já foi para o rádio ali, depois foi para a televisão. O que surgiu primeiro? A televisão ou o Doutor TV? A televisão. E como é que foi esse processo? O rádio começou bem cedo, com 14 anos, mas como vendedor. Depois eu fui para outra emissora fazer um programa de um amigo quando ele viajava. Posteriormente, eu conheci a televisão ainda na Paraíba. Eu fiz um curso de interpretação para teatro, TV e cinema. Aí, na primeira oportunidade, eu já participei de um programa lá. Agora vamos falar de São Paulo, né, que é o que é mais recente. As primeiras experiências foram na Paraíba, mas São Paulo. São Paulo, na época, eu conheci a Isabel de Carvalho no Orkut. Eu assistia ao programa dela na HIT. E nós começamos a conversar muito, depois ela foi lá para João Pessoa, nos conhecemos e posteriormente eu vim para São Paulo, era para ficar 8 dias, convidado dela, e já se passaram 17 anos. Eu comecei a ajudar Isabel, na época ela tinha as vendas, né, da fábrica de coxinha, e aí eu criei um e-commerce, enfim, fui ajudando ela em algumas coisas e fui ficando. Durante muito tempo trabalhamos juntos. Na época, eu trabalhava também com a parte de perfumaria, só que aí não era mais aquela empresa de marketing multinível, dos cosméticos. Uhum. Aí eu já tinha a minha própria linha de perfumes, né? Eram perfumes artesanais, e aí o marido da Isabel, árabe, empreendedor, leva para televisão. Começamos a vender o meu produto também. E em um desses programas eu conheci a Lucimara Paris. A Lucimara havia saído do Faustão. Já estava no Ratinho, eu creio. E a Lucimara me viu fazendo mexão e disse: "Você quer trabalhar comigo?" Eu disse: "Eu quero." E eu não sabia o que era para fazer. Eu não fui perguntar o que é para fazer, a carga horária, quanto vai ganhar. Entendeu? Assim, eu acho que hoje falta muito isso, a pessoa se permitir. Então ela fica muito presa, muito preocupada, as horas... o quanto vai ganhar. Então, assim, quem tem um sonho, e eu sempre fui muito aberto, eu sempre me permiti, eu sempre vivi muito, e se você está aqui, se você está vivo, é para viver, né? Eu fui. Aí comecei fazendo com a Lucimara, ela queria me ver fazendo, ela estava lançando um portal na época, ela pensou, não, o Salatiel vai fazer isso que ele está fazendo na televisão comigo no portal. E eu cheguei uma semana depois, eu disse: "Ô Lucimara, na verdade, eu não queria fazer isso. Eu queria vender outros serviços, divulgar artistas. Tá bom." Então, a Lucimara me deixou fazer isso. Uma semana depois, eu disse: "Acho que não é isso." O que é que você quer fazer? Então, a Lucimara, já com aquele jeito dela, eu disse: "Olha, eu quero vender." Aí, comecei a vender e deu super certo. Então, fiquei com a Lucimara trabalhando direto, acho que uns 10 anos, no mínimo. Aí, na época, a Lucimara: "Bom, agora você é o meu assessor." Então, eu passei a ser o assessor da Lucimara, o comercial, o produtor, e eu aprendi muito, exatamente, eu aprendi muito com a Lucimara, né, que produziu, né, o maior programa, a maior produção da TV brasileira, Domingão do Faustão, por 20 anos. Então, assim, foi uma troca muito boa. A Lucimara, assim, tem uma contribuição... nossa, imensurável na minha trajetória, e ela também sempre me permitiu
ela não é ciumenta, nunca foi possessiva, ela sempre acreditou, ela sempre incentivou, ao mesmo tempo que eu trabalhava com ela. Então, assim, eu tive muito acesso a pessoas, a oportunidades, sempre com o apoio dela, e a coisa foi fluindo, até que aconteceram os médicos. Mas uma coisa bem interessante nesse processo foi o seguinte, eu acho que é uma lição que vale a pena a gente reforçar. Você não se preocupou naquele momento quanto ia ter que trabalhar, que horário, quanto que ia ganhar, nada. Você realmente entendeu que ali existia uma oportunidade, uma porta se abriu e você falou, vou escancarar essa porta aqui que pode ser uma grande oportunidade. E ao longo do tempo você foi enxergando e eu tenho certeza de que esse é o seu olhar, que é o melhor investimento que a gente pode fazer, porque o que a gente leva de melhor em cada uma dessas ações é o aprendizado, é a experiência, essa vivência de profissionais ali que de certa forma já percorreram um caminho e que nos auxilia também, nos dando alguns atalhos também, porque quando você aprende com alguém que já fez bem feito, você vai vivenciando aquilo, o que fez que deu certo, que deu errado, e você vai conseguindo direcionar cada vez melhor isso, né? Então, eu acho que é bastante importante, porque eu vejo muitas vezes hoje no mercado de trabalho, e eu falo porque eu já fui um estagiário, né? E eu lembro que quando eu fui fazer estágio, eu não estava preocupado no valor da bolsa, se tinha que trabalhar de madrugada ou de dia, não importava muito. Eu estava atrás justamente assim, quem vão ser as pessoas que vão poder contribuir com o aprendizado, com vivência, para que a minha carreira ela fosse acelerada de uma forma mais rápida. Isso para mim foi fundamental. Com 21, 22 anos eu assumi uma gerência, por quê? Porque eu me permiti conhecer, vivenciar, aprender com as pessoas. Você acha que hoje falta muito disso ainda? As pessoas se permitirem a experiências, mesmo que seja um investimento, que a gente só vai ver o resultado lá na frente? Olha, eu acho que hoje o que mais falta é convicção, é autoconhecimento. Eu vejo os jovens perdidos. Então, eu sempre soube que eu gostaria de estar aqui, conversando com o Cláudio, conversando com você. Então, eu sempre soube que eu gostaria de falar, de vender. Então, quando você tem essa clareza, eu acho que facilita, mas na maioria dos casos, infelizmente, o jovem, o adulto também trabalha por necessidade, por dinheiro. Ele vende o seu tempo, ele cumpre tarefas, faz obrigações. E aí é muito desgastante, é muito desagradável. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Então eu sempre fiz o que eu acredito que é prazeroso. Eu não tenho a sensação de trabalho. Às vezes eu tenho excesso de cobrança por conta do prazo para entregar diversos trabalhos, mas eu sempre tive a oportunidade de fazer o que eu quero, o que eu gosto. E eu acho que qualquer pessoa pode ter, porque se você não tiver, você pode criar a sua oportunidade. É só buscar conhecimento, informar-se, a questão das conexões, o network. E hoje você não precisa mais de ter, assim, nascido numa família que tenha, sabe, certos privilégios. Da mesma forma que o jovem, que você utiliza as mídias sociais para ficar vendo besteirol, buscando entretenimento, você poderia estar criando conteúdo, vai chamar a atenção de alguém, poderia estar tentando conexões. O mercado é extremamente carente de gente competente, gente que se doa, que se entrega, que faz acontecer. Então, o Cláudio, como empresário, você não gostaria de ter um parceiro, um jovem que se interesse pelo seu projeto, que compre a sua ideia, que invista junto com você, e não apenas uma pessoa que espera uma remuneração,
comunicação. Então, nós precisamos dessas pessoas. Eu não faço tudo sozinho, você não faz tudo sozinho. Exatamente. Você precisa de pessoas com visão, com propósito. Então, as oportunidades existem. Basta a pessoa querer, né, e estar pronta. Buscar habilidades, não vai chegar sabendo tudo, mas vai desenvolvendo. Você como empresário, você vai ter essa percepção, essa pessoa vale a pena eu investir, porque é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que que é pontual, é uma pessoa que se esforça, é uma pessoa que se erra, admite. Então você vai vendo as qualidades, as características. Então, eu acho que o que falta hoje no mercado, nos jovens, é isso. Isso é sensacional, porque de certa forma, toda essa trajetória que você teve com a Luciana Parisi se deu muito em função disso, porque ela conseguiu enxergar em você toda essa vontade de querer fazer as coisas junto com ela, de abraçar as ideias junto com ela. E isso traz uma coisa que eu acho extremamente relevante no sucesso, que é você poder ser feliz naquilo que você gosta. Você até comentou uma frase de bastidor, né, que é assim, eu já fui muito destemido, nem vou falar irresponsável como você falou, fui muito destemido. Mas por quê? Porque para mim o mais importante era fazer algo que eu goste. E você não teve nenhum tipo de problema em mostrar para uma pessoa que você sabia do que representava. A Luciana Parisi era uma grande oportunidade e você teve a coragem de chegar e falar para ela, não é isso, né? Quero fazer outra coisa. Não é isso, eu quero fazer isso, né? Então, assim, ter essa coragem também, porque às vezes outras pessoas falam assim, não, vou fazer até o que eu não gosto para ver se encaixa, se a coisa vai dar uma liga, não vai, e não adianta. Tudo que começa errado termina errado. Buscar essa essência, fazer as coisas com amor, né, com vibração, com brilho no olhar, e isso é fundamental. Com certeza. Aí é aquela questão da clareza. Você não pode fazer as coisas para agradar, sabe? Porque não vai ser algo sustentável. Você tem que ter autenticidade. Tem que ser... Essa transparência é fundamental com você mesmo e com os outros, porque senão você vai decepcionar alguém. A verdade sempre. Acho que é o primeiro passo. Tem que ser verdadeiro com você, tem que ser verdadeiro com os outros. A Lucimara, ela é muito aberta, ela me deu possibilidades e eu tenho certeza que eu fui muito útil na vida dela, assim como ela foi, né? Assim, e será sempre, porque eu acho que os frutos que eu tenho hoje é uma colheita disso. Agora, uma coisa que também faz uma diferença absurda. Nunca seja interesseiro, seja inteligente. É muito ruim quando alguém se aproxima da gente enxergando o que pode ganhar, o que pode tirar. Chegue na vida das pessoas para somar. Exato. Porque quando você entra na vida de alguém, no projeto de alguém para somar, quando você supre, quando você acrescenta, então você é necessário. E você planta. E tudo que você plantar, você vai colher. Então eu vejo muito as pessoas se aproximando para sugar. Entendeu? O erro e aí do networking de hoje em dia, né? A galera vai nos eventos, tudo, para fazer o networking, mas vai com uma intenção de sugar, né? Não de realmente se apresentar, mostrar que você tem, que na verdade você quer somar, né? Porque as coisas são consequência, né? Não é no momento que as coisas acontecem. Então também eu acho que é importante isso, porque eu tenho batido muito nessa tecla de que o imediatismo que as pessoas têm para que as coisas aconteçam, e hoje cada vez mais é frequente os eventos de network, né? Mas as pessoas parecem que vão já intencionadas, né? Eu vou naquele evento porque tem tal pessoa e aquela pessoa eu vou tentar tal coisa. Não é assim que funciona, né? Então isso é bem importante. Essa questão é muito séria, porque às vezes o intuito é pegar carona no sucesso de alguém, mas a carona ela vai até certo ponto. Então é somar, são parcerias. Antes de você pensar em ganhar, você tem que pensar em aprender e acrescentar para alguém. É servir, o propósito é servir. E, novamente, tudo que você plantar, você vai colher.
Isso é fato. Então, assim, apenas viva com propósito, com verdade e faça o seu melhor. Eu acredito muito em Deus, eu acredito nas leis universais. Eu não sigo uma religião específica, embora eu estude algo de um segmento que, para mim, né, eu considero o mais inteligente, o mais consistente. Mas, assim, pensa que existe algo maior. E não engane, porque você, na verdade, se engana. Independente da crença, mas o próprio sistema universal vai dar a recompensa. Bacana. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial, vocês vão saber quanto essa trajetória impulsionou a carreira do Salatiel Araújo e vocês vão ver que essa trajetória é extremamente inspiradora. Fica aí, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunt Ciative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, voltamos aqui com o podcast Arte de Vencer, com o Salatiel Araújo, contando a sua história. Salatiel, me fala um pouquinho. 8 anos de idade, você na Paraíba só tinha doces e um sonho, né? Depois, as coisas foram acontecendo, você foi buscando o seu caminho, teve a convicção de que vendas era uma coisa que você gostava, junto com a comunicação, vendas era uma essência, né? Você já tinha essa convicção. Com certeza, no meio do caminho, muitas pessoas tentaram falar, não, isso porque antigamente o vendedor, ele parecia algo negativo falar que era vendedor, né? Então, você chegava para a família, alguma coisa, apesar que seu pai era vendedor também, mas normalmente não era bem visto, né, você ser vendedor. Mas o quanto foi importante essa convicção para impulsionar a sua carreira, que aí você chegou na televisão, você hoje está na Band com um programa de televisão, apresenta um programa também com a Mara Maravilha, né? Hoje ajuda centenas de profissionais, principalmente médicos, a impulsionar os seus negócios, caras, né? Tanta coisa bacana. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como as coisas foram acontecendo e, principalmente, por que você decidiu fundar a Doutor TV e apostou tanto nesse segmento médico? Olha, você falou Caras. Quando eu cheguei na Caras, aí realmente... Gente, eu estou na Caras, sabe? Porque a Caras é a publicação de personalidades e celebridades mais importante do país. Não é para quem quer, é para quem pode. Aí, assim, isso para mim foi um reconhecimento. A Caras não basta pagar. Não é quem pode pagar, é quem pode estar lá. Né? O perfil. É diferente o negócio. É diferente. E, claro, assim, na minha trajetória, eu só tenho gente grande, gente boa. Eu tenho muita sorte. Então, assim, Lucimara Parisi, depois, nossa, eu não vou lembrar a linha do tempo, mas trabalhei com o Netinho, com a Mara Maravilha, o Doutor TV já passou pela Record News. Então, assim, emissoras de prestígio, de credibilidade, sempre compraram a minha ideia, abriram portas. E agora, né, na Band Vale, o conteúdo está disponível no portal band.com.br a nível Brasil. São 20 médicos, né, profissionais de saúde que eu entrevisto por mês, falando de saúde, estética, bem-estar. Uma coisa muito importante que nós falamos no início, que é sobre a questão da responsabilidade da venda. Eu não vendo o que eu não compraria. Então, assim, eu não trabalho simplesmente por dinheiro, eu preciso de dinheiro. Mas quando você me assistir falando de um produto, de um serviço, é porque eu acredito. Se for algo irregular, se não estiver devidamente apto, eu não divulgo. Eu recuso muitos negócios. Curadoria para ver se o negócio é bom, né? Eu recuso muitos negócios. Então,
Então, a minha trajetória, eu tenho orgulho disso. Agora, bom, eu fiz uma introdução bonita, esqueci a pergunta de fato. Como que foi acontecendo tudo isso, né? De você sair do sonho lá da Paraíba, chegou em São Paulo, as coisas foram acontecendo. Todo esse meio que você acabou comentando, mas por que a Doutor TV e por que tanto interesse nessa área da saúde? Porque num primeiro momento, né, até achei que você podia ser um médico, né, mas não, você não é médico. Então, como surgiu principalmente essa área? Você sentiu que era uma área que tinha muitas carências e por isso você se dedicou? Ou também tem um propósito de que é uma área que existe pouca informação, então trazer essa informação para a população? Porque é bem curioso. Bom, Doutor TV, tá vendo? Até uma pessoa com déficit de atenção que esquece a pergunta pode criar conteúdo, pode vender, pode fazer sucesso. Então, o Doutor TV, ele surgiu, aconteceu naturalmente. Eu sempre soube, eu gosto de comunicação, eu gosto de vendas, mas eu nunca fui uma pessoa assim de muitos projetos. Eu já estava na comunicação, estava com a Lucimara. E como nasceu o Doutor TV? Primeiro comecei com assessoria de imprensa. Eu estava inclusive na casa da Lucimara um dia à noite e quem nunca teve uma dor de dente? Insuportável, né? Bom, começou uma dor de dente e a filha da Lucimara era amiga de uma dentista e eu já conhecia essa dentista. Acabei chamando ela, a Ellen, e pedindo um help. E ela falou, Sala, estou viajando, a Natália está lá, que é a Natália Sartoreto, maravilhosa, reconhecidíssima da Sartoreto Odontologia, sem querer fazer mexã, né? Mas tem que dar os créditos. Não tem jeito. E aí eu conheci a Natália tinha um sonho, ser cantora e atriz. Eu disse, olha, Natália, bom, cuidamos do dente, começamos a conversar. Quando ela soube que eu trabalhava com a Lucimara, eu não sei se esse negócio de cantora, atriz, não é muito a minha expertise, mas se você quiser ir para a televisão como dentista, eu consigo lhe ajudar. E aí eu comecei a ir com a doutora Natália nos programas de TV, e eu chegava numa emissora, em outra, e sempre me pediam, mas você não tem uma ginecologista, e um cirurgião plástico, um nutricionista, um psicólogo? Eu disse, olha, eu não tenho, tá vendo? É enxergar a oportunidade, eu não tenho, mas eu poderia ter, eu já fazia assessoria da Lucimara, já tinha todo o network, já conhecia todos os produtores, apresentadores, e aí comecei a oferecer o serviço. E aí o negócio começou a crescer e eu comecei a faturar. Agora, sabe, em um ano eu já tinha vários clientes de assessoria. Agora, a televisão, ela foca em algo que vai gerar audiência, faturamento. Existia uma dificuldade em falar de alguns assuntos que às vezes o médico me pedia. E aí foi quando eu criei o Doutor TV para dar oportunidade para o médico. Tá vendo? Eu não fiz pensando em mim. Eu fiz pensando no meu cliente. Eu criei o Doutor TV para o médico poder falar daquilo que ele estudou, que vai beneficiar alguém, mesmo que seja uma parcela pequena da população. A televisão ela não vai focar num assunto que interessa para pouca gente. Seja específico. Entendeu? Aí eu criei o Doutor TV. E o Doutor TV só cresceu. Desde o início, começamos no YouTube, depois fomos para a TV, aí virou um quadro num programa de televisão, Temperando o Papo, com a minha amiga Ariane Fonseca. E, bom, o negócio foi evoluindo, passamos pela Record News, hoje estamos na Band e agora eu estou lançando duas plataformas. Uma para médicos, que é o Doutor TV Academy, onde o médico ele vai encontrar dentro dessa plataforma estilo Netflix tudo o que ele precisa. Ele vai encontrar um profissional de marcas, patentes e propriedade intelectual, ele vai encontrar um advogado especializado em direito médico, ele vai encontrar uma contabilidade que vai ajudar ele a reduzir impostos, a até pedir devolução dos valores pagos indevidamente. Ele vai encontrar tudo o que ele precisa.
oportunidades de crédito, ele vai encontrar oportunidades de investimento. Então, uma plataforma para médicos e uma outra plataforma, um stream para pacientes. O intuito é conectar profissionais e pacientes. Pessoas que estão buscando um profissional sério, vão poder encontrar no Dr. TV Play. Então vai ter de tudo lá. Gente qualificada, gente que eu acredito, porque a internet hoje tem tudo muito fácil, mas tem muita desinformação também. Precisa ter muito cuidado com a fonte, o conteúdo que você está consumindo. E na nossa plataforma nós conectamos profissionais e pacientes. Então, assim, tudo que eu tenho de retorno financeiro nunca foi a ideia original. É colheita, mas eu sempre pensei em beneficiar pessoas, beneficiar profissionais, beneficiar pacientes, criar conexões, oportunidades. O resto é consequência, né? Sim. Eu achei muito interessante isso, toda essa construção desse ecossistema, porque um dos nossos parceiros aqui do podcast, o Espaço da Audição, ele fez basicamente isso, só que de uma forma mais nichada, só na área da audição. Então, eles criaram hoje uma plataforma que une pacientes que precisam de aparelhos auditivos ou que tem uma suspeita de uma perda auditiva com as clínicas credenciadas, né? Então, é um trabalho que funciona, esse tipo de ponte, né? É uma coisa que hoje está fazendo muito sentido para vários segmentos. É só a gente ver hoje a própria Uber, Netflix, Netflix não, o iFood, né? Então, isso é bem legal e até porque vai começando a trazer uma compreensão para o profissional de saúde do seguinte: você é empreendedor e já passou a época que você tinha que fazer tudo sozinho, né? Hoje você consegue se conectar com pessoas que podem te ajudar. Como você falou, seja um advogado, seja um especialista na área de finanças, um consultor de marketing, alguém especializado em vendas, tudo aquilo que você precisa. Hoje existem especialistas que você consegue se conectar e que pode te auxiliar dentro desse processo e que você consiga fazer aquilo que você é bom, né? Então, se você é um bom dentista, cuide dos seus pacientes, o restante, né? Busca ajuda, porque tem pessoas que vão te ajudar a trazer mais pacientes, vai te ajudar talvez a rentabilizar melhor sobre isso, a cuidar de uma autoridade que vai te ajudar a elevar um ticket médio. Então, eu acho que é importante essas iniciativas, né? E eu me identifico muito com isso, porque eu de verdade acredito que é o futuro. Aliás, não é o futuro, já é o presente, né? Eu acho que o futuro é para muitos que ainda não estão abrindo os olhos para isso, mas eu tenho certeza que os profissionais, principalmente da área da saúde, mas isso a gente pode trazer para outros também, como advogados, engenheiros, né, que tem essas carências, mas que é possível hoje, por meio desses ecossistemas, a gente impulsionar o negócio de todo mundo sai ganhando com isso. E hoje o mundo globalizado é o mundo das parcerias, não tem jeito, né? Então eu acho bem legal e de verdade fica aqui a nossa verdadeira recomendação para todo profissional de saúde que conheça todo esse projeto, que eu acho que isso realmente é bastante inovador. Eu gosto de trazer pessoas que pensam diferente, que conseguem trazer iniciativas para segmentos até então, não digo amadores, mas de certa forma limitados, e conseguem trazer uma consciência de negócios muito mais ampla, né? Bem bacana, parabéns. Obrigado. É necessário hoje em dia, como você disse, ninguém consegue construir nada sozinho. Então, parcerias são fundamentais. Parcerias com as pessoas certas, né? Exato. Então, isso é muito importante checar quem é a pessoa, a reputação, o histórico, as ideias, né, as soluções e realmente investir naquilo que você acredita que faz sentido, né? Tem sinergia com o que você faz. Não é só ir num papo de vendedor de um anúncio patrocinado no Instagram. Pesquise quem está por trás, veja a história dela, né? Exatamente. Vamos ostentar? Vamos. Eu ajudo muitos médicos, né?
E eu ajudo também outros profissionais. O meu foco é o Doutor TV, realmente. Mas, por exemplo, eu ajudo advogados, eu ajudo corretores de imóveis. Inclusive, eu tenho uma parceria muito bacana com a Juju de Casa, que é muito famosa. E a Juju ostenta isso. Eu estou no mercado, 10, 15, 20 anos e eu não tenho clientes insatisfeitos. Bom, a gente tem que copiar aquilo que é bom, né? Eu estou no mercado 17 anos em São Paulo, eu não tenho processos. Então, você pode consultar o meu nome, tudo o que eu prometi, eu cumpri. Claro que um profissional que tem um processo ou outro, isso também não é um problema. Tem que ver o motivo, como se resolveu. A pessoa pública, o empresário está exposto a isso e todo mundo em algum momento vai processar alguém, vai ser processado, mas assim, avalia. Então, assim, é muito bom você poder dizer, eu estou no mercado e eu tenho uma reputação intacta. É caráter, dignidade, isso não tem preço. Como eu te falei nos bastidores, a minha primeira cliente médica, a doutora Luciana Dias, CEO da Transdução Medicina Diagnóstica Avançada, continua comigo até hoje. Por quê? Porque eu acredito na transdução e a doutora Luciana acredita em mim. Então, nós construímos uma relação de amizade, de fidelidade e de confiança. É muito bom isso não tem preço. Eu confio no trabalho da doutora Luciana, eu indico. E a doutora Luciana acredita no meu trabalho porque validou. Exatamente. E até para ajudar bastante os médicos, você lançou um livro, né? Isso. Até queria mostrar aqui pro pessoal. É o livro Marketing Mídias para Médicos. É um livro que me fala um pouquinho desse livro e aonde as pessoas conseguem encontrar também. Esse livro, ele é um manual. Onde o médico ele vai entender o que precisa fazer. Porque hoje todo médico tem uma agência que cuida do marketing, que faz lá o seu trabalho de brand, de tráfego pago, mas às vezes o médico ele não sabe o passo a passo que ele deve percorrer. E às vezes algumas iniciativas, algumas ações que são muito boas podem não render o resultado que ele espera por uma falta de conhecimento. Às vezes nem é culpa da agência, mas a informação, o pedido que esse profissional faz não traduz necessariamente a necessidade dele. Então, nesse livro, você vai aprender sobre construção de imagem, provas sociais, para gerar autoridade, audiência e prospecção de pacientes. Então, tudo está explicado passo a passo. O que faz uma assessoria de imprensa, o que é necessário e o que não pode nas suas redes sociais, a questão do tráfego, premiações, como e por que o médico deve lançar livros, fazer palestras. Então, está resumido aí 17 anos de trabalho. Tudo que eu aprendi, eu compartilho com profissionais de saúde em marketing e mídias para médicos. Está disponível na Amazon. Então, compre já o livro do meu amigo Salatiel Araújo, que eu tenho certeza que você, profissional da saúde, você vai se surpreender, porque eu tenho certeza que nem 20% desse conteúdo você imaginava que você precisaria ter na sua arte de vencer, do seu negócio, da sua profissão. Então, assim, realmente vale a pena essa leitura, porque quando a gente começa a ter esses parâmetros, a gente começa a ver o quanto a gente ainda tem oportunidade de crescimento, oportunidade de fazer novos negócios. Então, vale a pena. Eu acho que é um investimento muito barato, perto de um despertar muito grande. Porque, assim, é raro hoje você ver um profissional da área da saúde falar assim, eu preciso de marketing, eu preciso de assessoria de imprensa, né? Mas para quê? Né? O quanto isso é importante, o quanto isso resulta em mais pacientes, em mais faturamento, né? Eu acho que as pessoas tendo esse entendimento, eu tenho certeza que vocês depois de ler esse livro vão buscar também esse trabalho da Doutor TV para impulsionar o seu negócio, porque não adianta saber o que precisa fazer, precisa buscar as pessoas certas que ajudem você a fazer da forma correta, né? Exatamente.
Desculpa, exatamente. E o pior é quando se tem a consciência da necessidade de comunicar-se, mas faz da forma errada. Então, assim, mais uma vez, sem querer isentar, existem muitas agências que não entregam aquilo que prometem. Porém, existem muitos médicos profissionais de saúde que não sabem o que querem. Então, é preciso você saber quem é você, o que você vende, para quem, ter clareza para poder fazer um trabalho assertivo. Se você solicita, se você comanda, então fica muito mais fácil para a agência entregar também. Então, nesse livro, eu conto tudo. E é um livro resumido. Eu não quis fazer um livro que você vai ficar uma semana lendo. Então, no final de semana, você pega esse livro, 3 horas, você leu tudo. Dá para baixar também da Amazon, ler a versão digital. Então, o intuito do livro é realmente compartilhar conhecimento. E transformar, né, vidas, carreiras profissionais. E eu não falo nesse livro apenas do que eu vendo. Então você pode ler o livro, aprender o que tem que fazer e contratar o meu concorrente, não tem problema algum. Eu acho que a missão é compartilhar de fato a minha experiência e ajudar o maior número de pessoas possível, até porque eu não vou conseguir atender todos os médicos, né? Eu cheguei no nível que eu posso escolher também quem eu quero atender, o que faz sentido, mas vai ser muito útil para médicos, né, e profissionais de saúde de modo geral, e não somente médicos e profissionais de saúde, porque essa fórmula vai servir para qualquer profissional, é só a pessoa adaptar a sua realidade. Exatamente, eu acho que o essencial é esse despertar. Hoje, com as oportunidades que existem, principalmente com essa facilidade do marketing digital, né, e geração de conteúdo, a sua informação, ela chega muito mais fácil nas pessoas que você quer alcançar. Então, eu acho que esse despertar é importante porque vários profissionais, empresas, tudo, eu acho que se começar a ir atrás de mecanismos de aprendizado e ver o quanto que ela pode realmente dar um boom nos seus próprios negócios, no seu próprio negócio, eu tenho certeza que a gente vai ter uma sociedade muito melhor, porque o princípio de tudo é o emprego, né? Se as pessoas tendo emprego, tendo renda, as pessoas vão investir mais em educação, vão investir mais em tudo e a consequência é uma sociedade melhor, né? Uma sociedade melhor. É muito importante a gente fazer a nossa parte pensando num todo. Não pensar apenas no benefício próprio, mas pensar que nós vivemos no mundo, que nós dependemos dos outros. Então, pensar no bem-estar geral. Exato. A gente vai para mais um intervalo comercial e já voltamos com o bate-papo com o Salatiel Araújo. Até já. Fala pessoal, Diego da Eletrodeal. Nós da Eletrodeal somos referência no mercado de tecnologia, em automação, áudio e vídeo, home cinema, piso aquecido, aromatização, redes Wi-Fi, focado em trazer para o nosso cliente conforto, segurança, comodidade, ligado a uma experiência imersiva, fazendo assim com que ele tenha a melhor experiência. Oi pessoal, voltamos aqui com o podcast Arte de Vencer, um bate-papo super bacana com o Salatiel Araújo, contando a sua história e bastante coisa interessante. Mas me responde uma coisa, Salatiel, com essa sua trajetória, como que você foi trabalhar com um Dia de Princesa do Netinho? Olha, lembrei. Um amigo em comum me apresentou o Netinho e nós começamos a realizar os sonhos das princesas na área da saúde. Então, da saúde, da estética, aquela princesa, eu preciso emagrecer, eu quero transformar o meu sorriso. A gente recebia, né, esses pedidos com muita frequência. E outra coisa, acredite, muitas mulheres, principalmente, enviavam pedidos para o programa relatando problemas emocionais. Então, esse pedido era campeão no programa de atendimento de psicologia. As pessoas sonham muito em melhorar a aparência, mas a gente
sempre recebia também pedidos nesse sentido. E algumas situações também de mães atípicas, e o Netinho sempre me sinalizava, a Jaqueline, esposa dele, e eu sempre viabilizando essas parcerias com profissionais de saúde, oferecendo esses atendimentos para essas princesas, algo muito gratificante, e foi uma experiência muito positiva. Fiquei com o Netinho 1 ano na Rede TV, depois 1 ano na Rede Brasil, foram 2 anos de parceria. O programa é da gente, fazendo com o grande comunicador Netinho de Paula, Um Dia de Princesa. Uma experiência muito positiva. O Netinho é um grande comunicador, um cara também incrível. Foi uma experiência pessoal também muito boa para mim. Que legal. E como surgiu o Caras? Caras, nomes notáveis na Caras. Foram 2 temporadas entrevistando personalidades e celebridades. Eu conheci a executiva de Caras, começamos a conversar sobre a possibilidade de um projeto. Eu estava no trânsito, pedi para Deus um nome, nomes notáveis, e já em seguida executamos o projeto, e o Nomes Notáveis continua no ar. Nós temos o portal nomesnotáveis.com.br, e esse ano teremos o prêmio também Nomes Notáveis, onde nós vamos estar homenageando, né, pessoas que se destacam naquilo que fazem, independente da área de atuação, seja comercial, social. É um projeto novo que nós vamos estar lançando esse ano, juntamente com a Noite de Gala, a premiação, publicando também um livro, uma revista com todos esses nomes, contando essas histórias. É um diferencial também do nosso projeto. E a exposição de mídia não visa só homenagear, premiar, mas também ajudar essas pessoas, disseminar ideias, pessoas que às vezes fazem um trabalho espetacular, mas que não alcançaram ainda uma grande visibilidade, o grande público. Então a premiação tem esse intuito. Você realmente enxerga a oportunidade e monta um projeto e faz com que algo que seja muito legal se torne ainda mais especial, né? Você tem esse dom, essa capacidade. Isso eu acho fantástico. Porque não é fácil vender uma ideia, um projeto para Caras, né? Não é fácil, né? Porque envolve muitas coisas. Envolve primeiro a ideia original ser aprovada, e depois o seu histórico. E eu sou uma pessoa muito simples, eu sou um cara humilde. Agora já estou mais lapidado, mas eu acho que é a verdade, sabe? Algo que faz sentido, que tem coerência, que tem propósito. E, bom, já deu certo, já aconteceu, e muitas coisas boas ainda virão, com certeza. Eu tenho certeza, né, que tudo isso ainda é o começo. E também, no ano passado, você fez um evento, né, com a Mara Maravilha, lá em Alphaville, que foi um grande sucesso também. Como surgiu essa ideia? Como surgiu a ideia? Ele me faz umas perguntas, eu fico buscando lembrar. Eu não lembro exatamente quando surgiu a ideia, mas o propósito foi o seguinte. Bom, a Mara Maravilha indiscutivelmente é uma estrela, né? Uma pessoa que tem uma trajetória incrível, às vezes se envolve em algumas polêmicas, mas como ela diz, ela não é polêmica, ela é autêntica, e se paga um preço muito alto você ser verdadeiro nesse meio. E a Mara, ela é muito verdadeira, ela é muito honesta, ela é muito querida, e, enfim, tem muita experiência. E o propósito, né, da palestra foi conversar com as pessoas sobre como construir uma carreira de sucesso, compartilhar, né, a nossa visão sobre oportunidades. Foi, de fato, ensinar para as pessoas o caminho, o passo a passo. Desmistificar.
para pessoas de qualquer área, porque hoje a fama ela não é mais necessária apenas no contexto artístico. Hoje você precisa ser famoso como empresário, como profissional. O que vende hoje em dia não é mais a publicidade, é quem consegue gerar desejo. Então é isso que vende. Então o propósito da palestra foi ensinar ao público, né, interessado nisso, os profissionais a comunicar-se e a projetar-se, a criar oportunidades e também como abordar um veículo. Então, assim, nós compartilhamos de tudo um pouco. Foi, na verdade, uma experiência, né, que o participante viveu, onde eu compartilhei algo da minha trajetória, a Mara compartilhou da trajetória dela, como que ela alcançou o sucesso e como ela se manteve, porque a Mara, ela continuou com o Silvio Santos até o fim. Então, não foi uma fase, a carreira da Mara não foi um período, ocorreram várias mudanças, transições do secular para o gospel, mas sempre com êxito. Ela sempre conseguiu comunicar-se com excelência, ela sempre teve atenção, ela sempre teve público e ela tem sucesso no que faz. Então nós compartilhamos talvez a minha experiência com as vendas e a dela com a comunicação. Foi muito bom e espero que esse ano tenha mais. E você apresenta um programa, né, participa do programa junto com ela. Como é que surgiu tudo isso também? É para dar uma continuidade nesse processo ou não? O programa começou primeiro. Eu conheci a Mara no programa, eu já conhecia, mas assim, a amizade começou no programa. Você foi como convidado e depois ficou lá? Eu fui como assessor. Como assessor. Eu fui lá com a Juju de Casa, tá. Que veio dos Estados Unidos, falar de imóveis na Flórida, e aí nos conectamos, né? Já tínhamos muitos amigos em comum, e as ideias bateram e começamos a conversar e fomos criando coisas, e a Mara pensa como eu. A Mara fala, seja o protagonista da sua história. Então, assim, ela não fica pensando nela, ela fica pensando em te divulgar, em te apresentar, em extrair o melhor que cada pessoa tem e promover isso. Então, acho que essa sinergia, nós temos basicamente o mesmo propósito, a mesma visão. Então, deu muito certo e tem dado e vai continuar dando muito certo, gerando muitas oportunidades para profissionais do Brasil inteiro que participam conosco do programa. Eu fico imaginando que uma pessoa como você deve o dia inteiro, a mente ficar criando coisas, o tempo todo tá pensando em coisas. Então, dá para dar algum spoiler de algum projeto que vem aí em 2026? Você mencionou das plataformas da Doutor TV, né? Com duas situações, mas tem mais coisa vindo por aí? O que a gente pode esperar aí que o Salatiel vai aprontar nesse ano 2026 aí? Olha, é imprevisível, mas eu acredito assim, muito em pessoas, em sonhos, em projetos. O meu projeto principal e a minha energia vai estar voltada para o Doutor TV, porque o Doutor TV eu me realizo. Eu consigo ajudar profissionais de saúde, mas eu consigo ajudar pessoas com conhecimento, com acesso. E eu digo, eu faço o que eu gosto e ainda sou pago por isso. Então, assim, eu só tenho a agradecer. O Doutor TV é o meu foco, ó, virou, não foi um sonho, foi algo que aconteceu, mas virou o meu objetivo de vida, praticamente. Até porque saúde, né, e prosperidade é tudo. Exato. Não é verdade? Claro, assim, é o básico, não é tudo, corrigindo, mas é o básico. Você tem que ter saúde, prosperidade para você viver bem, para você ajudar outras pessoas, aquela construção social que nós falamos. Só que esse ano eu estou separando um pouco. O Doutor TV é a empresa e o Salatiel ganha um pouco de autonomia. Mas não muda muito o que eu vou fazer. Eu, além de ajudar pessoas no brand pessoal, profissional, de marcas,
eu também quero estar circulando mais entre pessoas boas, pessoas competentes e contribuindo também com conexões, intermediações de negócios, trazendo oportunidades, né, de crescimentos, de investimentos. Então, eu estou bem nessa fase e eu quero fazer muito isso esse ano. Já que você é um grande vendedor, você também faz palestra para empresas sobre vendas? Você também faz esse tipo de serviço? Você sabe que eu nunca fiz? É mesmo? Não. Então, 2026, saindo com ideia, aqui, saindo com uma ideia daqui. Eu sempre fiz sobre posicionamento, audiência, e a questão do marketing, né? Mas o marketing está muito distorcido, porque você fala de marketing, a pessoa tem uma visão. O marketing é o estudo de mercado e desenvolvimento de um produto para um público específico. Então, eu sempre faço algo com empresas pensando no seguinte: o que desenvolver, para quem? A experiência do cliente, autoridade, provas sociais, visibilidade e prospecção. Então, esses pontos são os pontos que eu abordo. Agora, a técnica de venda em si é algo que eu nunca fiz, mas acho que eu vou acrescentar. Eu acho que vale a pena. Tá vendo a sua contribuição? Para mim e para as empresas. Porque esse conhecimento e esse amor também por vendas, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza que eu, como empresário, gostaria que a minha equipe de vendas assistisse esse episódio, que eu tenho certeza que vão, né? E eu acho que quando a gente tem bons profissionais, as pessoas precisam ouvir mais. E eu acho que isso seria um caminho muito valioso para muita gente. Perfeito. Bom, e para quem quiser te acompanhar ou quiser te contratar, um profissional que está nos assistindo, como é que faz? Suas redes sociais, seus contatos? @Salatiel Araújo. O meu perfil no Instagram é a forma mais fácil de falar comigo. Eu respondo até antes do que o próprio WhatsApp. E também tem muito conteúdo legal, também reforçando o livro do Salatiel, né? Marketing Mídias para médicos, mas novamente, não é só para médico, isso aqui serve para outras especialidades também, porque o fundamento é o mesmo, é questão só de adaptar. Né? Quem vende bem uma coisa, vende bem qualquer coisa. Né? Com certeza, é um investimento que vale a pena você sacrificar um pouco aí para comprar esse livro. Acho que está R$1,90. É mesmo? Na Amazon, porque o intuito não é ganhar dinheiro vendendo livros, é compartilhar conhecimento, direcionar pessoas, e se de repente algum, né, dos serviços que eu ofereço fizer sentido para a pessoa, se ela comprar a minha ideia, ela compra o meu serviço e nós ganhamos juntos, crescer juntos. Esse é o objetivo. Olha, não tem desculpa para não ler esse livro, hein? Eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo, principalmente para esses profissionais da área da saúde que querem agora, nesse ano de 2026, eles querem crescer. O que eles precisam fazer? Além de, obviamente, vão passar a te seguir nas redes sociais, vão ler o seu livro, mas que recado você daria para essas pessoas que querem realmente impulsionar seus negócios em 2026? Bom, primeiro, ter clareza do que você quer. Depois, entender o que fazer, como conseguir. É muito importante saber o que você quer. Quem é você, o que você vende, para quem, onde você quer chegar e o percurso que você precisa fazer. E não querer fazer do seu jeito, querer fazer da forma que funciona, ter humildade, e buscar ajuda profissional. Como o Cláudio falou, eu tive ali a oportunidade de estar com a Lucimara. Então, isso me poupou de muitos erros. Então, faça com quem já fez. Não aprenda. Hoje tem muita gente dando consultoria, mentoria, ensinando como fazer o que nunca fez. Exato. Então, valida o profissional, a história, pega referências e aprenda, pratique. Não desista, porque isso é muito importante também durante essa trajetória. Tem que saber diferenciar em quem enxerga a oportunidade faz bem feito dos oportunistas, que é bem diferente, né? Com certeza.
Salatiel, quero agradecer novamente a sua presença, foi um bate-papo muito legal, estou muito feliz em conhecer mais sobre você, sobre a sua história, fiquei muito impactado porque como eu sou também da área da saúde, então eu vejo as dificuldades que esse segmento tem e muito contente em ter pessoas como você ajudando, né? A gente poderia falar de mais 1 milhão de coisas sobre inteligência artificial, um monte de coisas aqui, mas o nosso tempo é um pouquinho curto, mas eu acho que antes de qualquer coisa, eu acho que todo grande negócio ele começa com uma base, e essa base é o que a gente tem para oferecer. Não adianta a gente falar de tecnologias, falar de um monte de coisas se a gente não tiver essa base como uma estrutura que sustente para depois sim, né, continuar no crescimento e a gente continuar. Não dá para falar de tecnologia e IA se a gente não falar de finanças, de marketing, de gerar impacto na vida das pessoas, de comunicação, né? Então, acho que tudo é um passo a passo. Então, tenho certeza que em algum momento, depois das pessoas verem seus conteúdos, elas vão falar, essa parte aqui já está dominada, agora chama o Salatiel lá de novo para a gente falar sobre mais coisas, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo e poder falar, poder conversar abertamente, né, sobre a minha trajetória, sobre os meus serviços, poder também te ouvir. Conversamos bastante antes de começar o podcast e para mim foi muito válido. Espero que tenha sido também para você que acompanhou a gente até aqui. Com certeza. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloque aí nos comentários e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser valioso para muitas pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!